A famosa cidade da Babilônia ficava próxima às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos jardins suspensos. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua acádia, Bab e Lan, cuja tradução seria Porta dos Deuses. Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o sexto rei da dinastia Amorita, e sob seu reinado, a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. O Império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após a sua morte, em 1750 a.C. Como já era de se esperar, após a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio babilônico. Durante este período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e depois governada pelos elamitas. A cidade de Assur, que estava sob o domínio dos babilônios, pertencia aos assírios, que eram um povo de origem semita e formavam uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis nas batalhas. Com a queda do Império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elanitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei assírio foi Assurbanipal. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres das cidades elanitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elanitas. Ele pilhou a capital, os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio. No Egito, o faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob o controle assírio. E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Foi um rei forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e os povos da Pérsia. O rei casou seu filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos medos. Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo Império Babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu no ano 605 a.C., com 53 anos de idade e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo proteja a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso
e assim como seu pai, tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e saques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge graças ao domínio de territórios e acordos comerciais. A gloriosa cidade da Babilônia exalava riqueza e poder. Sua fama e grandiosidade foram exaltadas por autores da antiguidade, mas Nabucodonosor não se contentaria apenas em sentar em seu trono e governar pacificamente, e em pouco tempo partiu em busca de novas terras para conquistar. Próximos ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, aparentemente sem sofrer muita resistência, e tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, juntamente com muitos nobres e um grande número de cidadãos de Jerusalém. Não demorou muito para surgir uma revolta em Jerusalém, apoiada pelos egípcios, o que enfureceu Nabucodonosor. Ele sitiou Jerusalém antes que os egípcios pudessem chegar. A cidade sofreu uma grande retaliação e suas muralhas foram destruídas. Seus templos e palácios foram saqueados. Zedequias foi capturado e cegado, sendo aprisionado pelo resto de sua vida. E novamente um grande número de prisioneiros foi tomado como escravos e levados para a Babilônia. Este período ficou registrado na história dos judeus como o cativeiro da Babilônia. Curta a minha página, se inscreva no meu canal no YouTube e ative o sininho e seja notificada sempre que tiver nova publicação. Nas quartas e aos domingos, e clamamos o nome de Jesus. As lives são de conteúdo religioso. Já não há outro Deus. Se você aprecia os meus projetos, me apoie doando qualquer valor. A chave Pix é o meu celular: 449-9945-0202.